Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Eu não Como acredito. é que é? Ó, Foi? É mesmo. Como que foi isso? Verdade. O padre gaúcho Roberto Landel de Moura, em 1892, construiu o primeiro transmissor sem fio de mensagens, antes, portanto, de Guglielmo Marconi ter inventado o telégrafo sem fio. Segundo Rodrigo Moura Visoni, biógrafo de Landel, ele bateu o recorde de transmissão radiônica do século XIX em 1899, depois de algumas palavras alcançarem 7 quilômetros por meio de seu teléforo, uma de suas invenções patenteadas. Em suas pesquisas, Landel de Moura descobriu em 1901 que ondas curtas de alta frequência eram mais adequadas para a transmissão a longa distância, o que só se tornou consenso no meio científico em 1920. Infelizmente, seus esforços para buscar patrocínio para a pesquisa foram em vão, o que obrigou o Brasil a importar tecnologia de radiotransmissão por décadas. O mundo, até os dias de hoje, não reconhece o esforço deste brasileiro e seu pioneirismo, acreditando ao italiano Guglielmo Marconi o feito da primeira transmissão radiotelegráfica e a Nikola Tesla o invento do rádio. Landel patenteou sua descoberta e invenção em 1901 e não conseguiu ajuda para prosseguir e produzir suas criações, porque a ignorância da época via ciência e religião em lados opostos. E Roberto Landel era padre e, mesmo vivendo em tempos republicanos, não logrou êxito e o Brasil virou importador de produtos e de tecnologias em telecomunicações por muitos anos. Oficialmente, a história do rádio no Brasil começa a 7 de setembro de 1922, com a transmissão da fala do presidente Epitácio Pessoa em comemoração ao centenário da independência. A primeira estação de rádio oficial foi instalada em 1923, na capital federal, na época o Rio de Janeiro, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC, e o transmissor ficava na então Escola Politécnica. Durante anos, a radiodifusão no Brasil ficou sem regulação. E foi Getúlio Vargas, em 1931, que passou a se preocupar em criar normas e regulamentos para as centenas de rádios já existentes e a possibilidade do número crescer a cada dia. Assim, em seu governo, Vargas publicou um decreto que, entre outras coisas, tratava da concessão de canais e da legalização da propaganda comercial, o que trouxe grande desenvolvimento para as emissoras, que passaram a investir, criando as radionovelas, programas musicais, além de programas informativos, fazendo do rádio um grande meio de comunicação em massa. Um dos maiores nomes do rádio no seu início foi Roquete Pinto, fundador da Rádio Sociedade Rio de Janeiro. Há registros que em Pernambuco, em 1919, a Rádio Clube Pernambuco já havia feito uma transmissão inédita de forma experimental. Durante toda a década de 1920, o rádio era um aparelhamento muito caro, totalmente importado, sendo muito pouco comum em residências. A partir de 1932 é que as empresas passam a investir e os aparelhos de rádio ficam com preços
mais acessíveis e as famílias então começam a comprar. Mesmo assim, era muito comum o rádio família, o rádio vizinho, ou seja, uma pessoa tinha um rádio. Os vizinhos, então, no horário da programação, iam para esta casa, né, os familiares, para assistir toda a programação numa mesma casa. Bom, em 1936, foi fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tendo em sua programação programas de auditório e as radionovelas, tendo sido líder de audiência na sua época, desde a sua fundação até a metade da década de 1950. Sua programação era grande, era gravada, era transmitida para outras cidades brasileiras e em 1955 foi feita então a primeira transmissão de rádio FM de forma experimental pela Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, que acabou, essa emissora, né, deixou de funcionar no ano 2000. Em 2005 ocorrem as primeiras transmissões de rádio digital no nosso país. Desde o início, o rádio no Brasil foi visto com muito potencial educativo, tanto por radialistas como também por professores, por educadores. E desde a década de 1930 foi usado para ensinar as pessoas, já que, nesta época, 65% da população brasileira era analfabeta. Dessa forma, rapidamente o rádio se transforma num veículo de integração das regiões brasileiras e de massificação das informações. Em 1937, a cantora Linda Batista vence o concurso Rainha do Rádio e entrou para o time da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O concurso Rei Rainha do Rádio foi criado pela Associação Brasileira de Rádio para arrecadar fundos para a construção de um hospital. De 1937 até 1947, a rainha foi Linda Batista. Em 1948, sua irmã, Dircinha Batista, foi eleita rainha do rádio. Na eleição de 1949, iniciou-se a rivalidade entre duas grandes cantoras, Marlene e Emilinha Borba. E as duas fizeram suas carreiras nesta guerra, né? Que ficou famosa até os dias de hoje. Quem estuda um pouco e conhece um pouco a história do rádio reconhece isso, né? A Emilinha Borba se tornou a favorita da Marinha e Marlene a favorita da Aeronáutica. Francisco Carlos foi eleito rei do rádio em 1958. Também foram rainhas do rádio Dalva de Oliveira, Ângela Maria e Doris Monteiro, entre outras cantoras. Um dos mais famosos programas de rádio dessa época era o Trem da Alegria, comandado por três grandes nomes do rádio brasileiro: Heber de Boscoli, Yara Salles e Lamartine Babo. Heber e Yara se casaram e o trio era chamado Trio de Osso, uma paródia para o Trio de Ouro, composto por Erivelto Martins, Nilo Chagas e Dalva de Oliveira. Todos os grandes cantores da época queriam se apresentar no programa matutino Trem da Alegria. O Trem da Alegria passou pelas rádios Cruzeiro do Sul, Mairinque Veiga e Nacional do Rio de Janeiro. E em seus auditórios, depois passaram a ser retransmitidos de teatros do Rio de Janeiro, devido a um grande número de pessoas que queriam estar na plateia para assistir às gravações. A primeira radionovela brasileira surgiu em 1941 com o título Em Busca da Felicidade, na Rádio Nacional. Era transmitida às 10h30 da manhã, às segundas, quartas e sextas-feiras,
de 41 até 1943. E no elenco estavam Rodolfo Maier, Zezé Fonseca, Isis de Oliveira, Floriano Faisal, Yara Salles, Amaral Gurgel, Lourdes Maier, Saint-Clair Lopes, Brandão Filho e Luiz Tito, e foi um grande sucesso. Porém, quando se pensa em radionovela no Brasil, Direito de Nascer é o primeiro nome que vem à mente. Um excepcional sucesso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1950. Noticiário também era muito importante. No início, apenas se lia as notícias de jornais, até que surgiu o Repórter-Esso. Ele foi apresentado de forma experimental na Rádio Farroupilha de Porto Alegre em 1941 e começou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, logo depois, ficando por 27 anos no ar. De 1941 a 1944, era apresentado pelo revezamento dos locutores Rubens Amaral, Aurélio de Andrade, Celso Guimarães, Reinaldo Costa e Saint-Clair Lopes, até que em 1944, Heron Domingues tornou-se locutor exclusivo do Repórter-Esso, fazendo um inúmero sucesso e até hoje é uma referência na locução informativa do nosso país. Outro programa de grande sucesso que revelou cantores como Elza Soares foi o Calouros em Desfile, de Ari Barroso, na Rádio Tupi, na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1950. Os aparelhos de rádio antigos eram quase móveis, pesados, grandes, inicialmente, e somente no final da década de 1950, com o aparecimento dos rádios portáteis, é que se tornam grandes companheiros dos jovens. A gente não pode esquecer que na década de 60, no rádio ouvia-se Beatles, Rolling Stones, Jovem Guarda, Mutantes. Nos anos 1970, o samba de Martinho da Vila, Clara Nunes, Jair Rodrigues, assim como sucessos de Chico Buarque, Gal Costa, Elis Regina, Rita Lee e tantos outros eram ouvidos por todos, em casa, nos parques, nas ruas, no trabalho, através dos radinhos de pilha, muito populares, principalmente entre os jovens da época. E é assim que o rádio atravessa décadas, atravessou todo o século XX. Chegou nos nossos dias, continua firme, fazendo história, apesar do crescimento da TV, da internet, dos celulares. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu não acredito. Como é que é? Como é que foi? Como é que foi isso? Gostei. Verdade.